Fala galera, nesse terceiro vídeo vamos deixar responsivo tanto as classes de layout quanto a nossa seção do banner. Vamos ver também como criar mais de uma regra media carry e outras propriedades condicionais. Então, vamos nessa! Então a gente já ajustou aqui a primeira parte do header e vamos pegar agora então esse segundo bloco nosso, né? Que é o nosso bloco aqui do banner. Mas antes de ir para o banner, uma coisa que acaba nos incomodando aqui, né? É que se vocês perceberem, a nossa regra aqui do nosso layout, né? Do nosso layout aqui de baixo, ela acaba ficando muito fixa, né? Muito grande quando a gente vai diminuindo, né? Os tamanhos da nossa tela. Então a primeira coisa que a gente pode fazer, vamos lá na nossa regra de layout, né? Então eu vou entrar aqui no nosso layout e vamos criar uma regra aqui para deixar ele com um tamanho um pouco mais amigável. Então, relembrando aqui, né? Vamos criar a estrutura, @media, vamos querer que seja aplicado só para a tela, então a gente adiciona a palavra screen, adiciona um operador aqui, depois a gente vai abrir parênteses, dentro dela a gente vai usar a mesma regra que nós usamos no header, vai ser um max width, então no máximo de largura vai ser o nosso 768 pixels. Vou abrir o nosso escopo, então aqui está o nosso escopo da nossa regra, certo? Dentro da nossa regra, o que a gente quer estilizar? A gente quer estilizar esse valor do nosso layout, da nossa classe, que está com o valor relativo, né, de 12 frames, né, 12 pedacinhos, né, a gente dividir a nossa tela em 100 pedaços, ele vai pegar 12 pedacinhos ali do lado esquerdo e 12 pedacinhos do lado direito para fazer esse respiro de padding, né, fazendo esse container. Então o que a gente vai fazer? A gente vai falar que até esse tamanho a gente vai querer que tanto o nosso padding, né, o nosso padding left, quanto o nosso padding right tenha um valor de 24 pixels. Então vamos deixar até o valor ali do layout fluido, mesmo não precisando alterar ele, né? Então se eu der um salvar aqui na nossa tela, olha só que a gente já ganha um respirinho. E mesmo para as telas menores, mais uma vez galera, esquece esse branquinho, tá? Esse branco aqui vai ser resolvido aqui nessa imagem aqui, né? Que ela acaba fazendo com que a tela se jogue para o lado. Mas, bom, aqui a nossa tela em si, ó, o nosso valor do lado esquerdo, ele já fixou, né? Já ficou menor e ele já não é mais fluido, que nem por exemplo aqui, que vai deixando a tela mais estreita e dando que essa fluidez aqui, né? No nosso layout, tanto do cabeçalho quanto o nosso layout aqui do rodapé. Beleza? Então tá bom. Então, certo? Acertamos já o nosso layout. Então, com essa nossa organização dos estilos, cada um com a sua responsabilidade, sua funcionalidade, a gente já consegue replicar esse valor para todo mundo, né? E aí agora a gente vai fazer o que? Vamos estilizar então o nosso bloco do banner, certo? Então, vou vir aqui no nosso arquivo, então aqui é o nosso arquivo CSS, aqui está o nosso banner e vamos criar aí a nossa primeira regrinha. Então, a primeira regra que a gente vai criar vai ser o media, de novo, screen, end, parêntese, e eu já vou abrir aqui a nossa chave. Vou vir para o nosso lado, vou colocar o nosso max, width, 768 pixels. Beleza? E aqui o que a gente quer fazer, né? Para esse nosso bloco, a gente poderia cair com a imagem, né? Jogar a imagem para baixo, fazer algumas outras técnicas de visualização, mas a gente quer. A pessoa de designer falou, não, sobe com a imagem, vamos dar foco, né? Nos breakpoints menores, vamos dar um foco mais só na área de conteúdo. Então o que a gente vai fazer? Vou vir aqui, seletor ponto, porque é uma classe. Vou selecionar o banner e highlight image de background. Eu vou usar do nosso display. E aqui eu vou falar que é none, né? Eu falo para ele, cara, eu não quero display nenhum. Esse display none vai fazer com que o quê? A nossa imagem, a nossa imagem suma, certo? Olha lá. Então, não, deixa de aparecer, não está mais no nosso layout. E aqui com isso,
Então a gente vai foco no nosso conteúdo. Então o nosso banner highlight content, na verdade, ele vai ter um width de 100%. Então eu falo, beleza, cara, então pega tudo da nossa tela. Mas não aplicou, né? Por que seria que não aplicar aqui se a gente colocou para ele pegar 100% no breakpoint? Né? A gente colocou ele pegar 100% da área que ele estava sendo aplicada. Se a gente voltar aqui nessa nossa classe, se eu vier aqui no content, a gente falava para ele que ele tinha que pegar no máximo o tamanho de 65%. O interessante aqui é que essa nova regra que a gente aplica nesse efeito cascata, ela só sobrescreve as regras que já foram setadas. Então, um display que já foi setado, né? Por exemplo, nem sei se o nosso background nem adiciona esse display. Mas, por exemplo, um background, uma cor que a gente adiciona o valor em cima, ela vai sobrescrever a cor, né, anterior, né, o valor anterior dessa propriedade. Porém, um valor que nem a gente colocou um display none, essa regra, ela não é totalmente, ela não substitui totalmente o escopo da regra anterior. Ela realmente vai fazer o valor de propriedade, vai adicionar as propriedades por propriedade e sobrescrever as necessárias. Mas um escopo que não tem as outras regras anteriores, elas se mantêm, tá? Elas vão ser aplicadas da mesma forma. Então é o que acontece aqui com a gente, no caso do width 100% do nosso conteúdo. Mesmo ele sobrescrevendo o tamanho, falando que o tamanho dele ser de 100%, a max width que a gente não adicionou aqui, ela continua com essa regra. Então se eu vier, por exemplo, aqui no nosso content e olhar aqui, ó, ver que essa regra está sendo aplicada. Então se eu tirar ela vai responder da forma que a gente quer. Só que a gente pode fazer isso, para a gente fazer isso, né, zerar esse valor inicial, a gente usa a nossa initial, né, a nossa palavra reservada do CSS, que ele vai adicionar o valor padrão, né, o valor inicial dele mesmo, né, do navegador, para aquele elemento. Então, a partir do momento que a gente adiciona agora a initial, ela vai sobrescrever aquela de 65% e vai dar aqui o resultado que a gente esperava nessa primeira, certo? Então, quando a gente vai navegando para tamanhos menores, faz bastante sentido. Porém, né, o 768, ele é um espaço que ainda cabe, né? Ele ainda conseguiria ser aproveitado aqui, uma imagenzinha, mesmo que ela fosse menor, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode adicionar um outro bloco de mídia, tá? Então, a gente adicionou uma aqui que vai até o tamanho de 768, a gente pode adicionar uma outra aqui, né? Max, que vai até 1024 pixels. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou falar que o meu banner image background, certo, vai ter o tamanho de 200 px e a minha altura de 200 px. Até o 768 ele vai quebrar, né? Vai fazer esse tamanho de tela, porque a gente adicionou que essa regra vai até esse valor aqui, certo? E aí a gente vai ter um outro valor quando a gente vai acima dele, ó, o valor até 1024, onde a gente deixa o tamanho da imagem menor. Então a gente consegue aqui, ó, quando a gente aumenta ele do 1024 para 1025, a nossa imagem já aumenta para o tamanho que era. Então a gente consegue criar e agrupar blocos de media queries, né, de regras. Então a gente consegue ir criando e escrevendo assim para outros tamanhos que a gente imagina. E aqui, imagina que o display none aqui amanhã mude, a gente consegue ainda adicionar um conjunto, né, de condicionais. Então eu posso falar que eu quero que essa regra seja aplicada não só até o tamanho de 1024 pixels, a gente quer que ela seja aplicada desde
quando o tamanho for de minimamente o tamanho for de 769 pixels e o máximo de 1024. Isso faz com que, se a gente não tivesse essa regra aqui, ó, do none, por exemplo, ó, 1024 está pequenininho, aqui está grande. Se eu cair para o 768, ele volta aqui, o 768 nada, mas o 769, esse aqui não foi um bom exemplo, desculpa porque eu coloquei isso. Então, vou tirar essa regra, por exemplo, ó. Agora sim, se eu descer ele para o 768, o tamanho, opa, cadê a regra dele? Deixa eu vir aqui, se eu colocar ela aqui, o tamanho dela, Max vai aplicar 200 pixels para ele aqui. Então, até 1024, ele está aplicando o tamanho dessas dimensões, certo? Agora, se eu coloco aqui o 769, olha só, ele não vai aplicar essas dimensões aqui nessa regra, 768. Ele só vai aplicar quando for o 769. Então, a gente consegue ditar, através das nossas regras, qual é o tamanho mínimo de tela até o máximo de tela do que a gente quer. Então, a gente tem esse controle não só de até onde a gente quer, né? Quando tiver no máximo esse tamanho. A gente consegue falar também a regra ao contrário, o mínimo. E isso acaba nos dando bastante poder da gente estilizar um pedaço, né? Tipo um intervalo de tamanhos de tela específico, falar, ó, do mínimo desse daqui até aqui, a gente quer que aplique exatamente essa regra, que é o que a gente acaba fazendo para a nossa imagem. Fala, cara, 768 para baixo, eu não quero saber, a imagem nem vai estar renderizada. Mas do 769 até o 1024, a minha imagem vai ter 200 pixels. Acima disso, ela pega o valor default, aí, o valor padrão dos 300 e vida que segue. Então, com esse aqui, a gente acaba já finalizando a estilização aí dos nossos dois primeiros blocos, né, de elemento aqui. A gente já fez o header na aula passada e agora a gente finaliza a responsividade do nosso banner. Vocês viram como são poderosas nossas Media Carries? Criamos duas regras para estilizar nosso layout e banner, utilizando a propriedade MinWidth combinada com a MaxWidth. A combinação dessas regras serve para adicionar um estilo em um intervalo de resolução específica. Por exemplo, como mostramos no vídeo, essa regra serve para demonstrar ao código o que fazer quando a resolução do navegador se encaixa nos valores pré-determinados nas propriedades, tanto a MinWidth quanto a MaxWidth. No próximo vídeo, vamos fazer mais dessas regras para fixar nossos conceitos. Te espero na próxima!